Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje, fechando a nossa reflexão desta semana sobre as bênçãos adquiridas por Deus na cruz do Calvário em Jesus Cristo para aqueles que são seus, bênçãos que são desfrutadas na vida. O Catecismo de Westminster destaca três: a justificação, a adoção e a santificação. Mas seriam elas as únicas bênçãos que nós experimentamos nesta vida, adquiridas por Cristo para nós? Não. A Bíblia nos diz no texto de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, e nós já lemos em dias anteriores, o seguinte, capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não apenas essas que são gloriosas e poderosas da justificação, da adoção, atos instantâneos, que recebemos a justiça de Cristo acreditada em nós, que somos recebidos na família de Deus, desfrutando um novo relacionamento com Deus, que recebemos pelo poder da presença do Espírito Santo em nós, da sua palavra em nós, um processo, uma graça que vai ao longo de toda a nossa vida cristã, nos amoldando em conformidade à semelhança de Cristo. Mas não apenas isso. O breve Catecismo de Westminster responde assim a pergunta número 36, que passo a ler também. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem? Vejam, há outras bênçãos que acompanham estas bênçãos citadas e que são delas procedentes. Quais são? A resposta é: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são a certeza do amor de Deus, a paz de consciência, a alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Oh, nós temos que glorificar a Deus. Que bênçãos gloriosas! Elas estão relacionadas às primeiras que nós vimos, tão importantes para a nossa nova condição espiritual, e elas são muitas decorrentes também delas. Porque vejamos cada uma delas. A primeira, como ela está aqui, a certeza do amor de Deus. Uma certeza sobrenatural. Uma certeza que vem sobre o nosso coração, como fruto da própria graça de Deus. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A convicção de que agora fomos encontrados por Deus. É verdade que esta certeza ela pode ser mais fortalecida ou enfraquecida, depende do momento da nossa vida, da nossa condição, da nossa diligência espiritual, do nosso vigor, mas a verdade é que nós desfrutamos. Deus nos prometeu e executa. Ela é fruto da certeza de que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Os nossos avós puritanos falavam que a certeza da salvação é decorrente de três verdades, ou se baseia em um tripé. A verdade objetiva da palavra de Deus, quando nós cremos nela, nós temos essa segurança. A verdade subjetiva da comprovação que o Espírito Santo dá em nosso coração de que isso é verdade e de que nós fomos aceitos por Deus. E a nossa certeza se baseia também na maneira objetiva de verificarmos as evidências dos frutos da fé cristã e da presença de Cristo em nós, em nossa vida. Veja como Paulo escreve isso, falando aos Romanos, capítulo 5, versos 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, cremos, fomos justificados, temos paz com Deus. É um estado, nós temos paz. Mas também desfrutamos dessa paz, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, de novo, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. A graça da comunhão com Deus, da intimidade. Pela fé, nós a usamos. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, é imperativo que creiam que Deus existe e que se tornam galardoador. É parte da graça que Deus nos deu, essa certeza de que Ele nos acolhe. E gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É uma realidade objetiva, fruto do que eu creio, mas é uma realidade desfrutada subjetivamente também como fruto da operação do Espírito, confirmando essas verdades dentro de nosso coração, implantando na carne, implantando no ser, na alma, implantando uma convicção real, sobrenatural, que não é meramente uma compreensão intelectual.
Olha como Paulo explica isso. Em Romanos 14, 17 ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não se trata de não toque nisso, não prove aquilo outro. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo faz parte desse fruto. Essa certeza no Espírito de perdão de pecados, de conhecer a Deus. Claro, também isso, e novamente isso sofre alterações ao longo da nossa vida, mas é uma bênção que é prometida e anunciada por Deus e deve ser esperada, ansiada, desejada, buscada e experimentada. O aumento dessa graça. Recebemos as graças da vida cristã e ela só aumenta. Olha como a Bíblia nos diz isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículos 10 e 11, nos diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Já conheço, mas vou crescendo, vou conhecendo mais e mais, até um conhecimento pleno, sendo fortalecidos com todo o poder. Já a presença do poder de Deus em nossa vida e a cada dia sermos mais fortalecidos, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Salomão já dizia em Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou, novamente, Paulo, orando pelos Efésios, capítulo 3, versos 16 a 18, nós lemos, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecidos. Esta realidade que nós experimentamos crescentemente na vida, nós seremos preservados e permaneceremos nela. O Senhor Deus falou através do profeta Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. João, escrevendo no Apocalipse 14:12, diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E veja, por que não há uma perda disso? Não é possível perder salvação, justificação, adoção. Por quê? Porque é próprio Deus que nos preserva. É a garantia do Espírito que habita em nós como penhor. Pedro escreve isso dizendo em 1 Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, diz, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não tereis, tendes a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Ou seja, a fé é o que garante isso. Você quer saber qual é a sua condição? Verifique as evidências de tudo isso. A certeza de que a fé é o sinal de que as pessoas foram objetos dessas bênçãos e elas só crescerão e continuarão. O Senhor Deus guarda os seus, nós somos chamados para crescer nesta graça e nesse conhecimento. Oremos ao Senhor. Ó Deus, louvamos o teu nome, porque tu cuidas de nós, tu preservas a tua igreja, tu nos capacitas, habita em nós, sustentas, nos cela com o teu Espírito, tu és a nossa garantia e nós te adoramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você na próxima semana.